Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, que alegria mais uma vez entrarmos pelas ondas da rádio na sua casa para podermos falar desse programa tão palpitante que é sobre a vida e obra de Chico Xavier. O programa Chico Xavier, um homem chamado amor, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra e que responsabilidade estarmos juntos neste projeto que é falarmos da vida, da obra e dos exemplos deste grande homem contemporâneo nosso, que o nosso querido Sérgio Vilar teve a oportunidade de conhecer, que é Chico Xavier. André, nós estamos estudando a obra do professor Ramiro Gama, que na verdade é um livro de autobiografia, porque o Chico participou intensamente nas colocações e é realmente uma fonte fidedigna da vida e da obra de Chico Xavier. Gostaria que você relatasse um pouco os programas anteriores, aonde o nosso rádio ouvinte pode buscá-lo para assisti-lo, e isso é muito importante. O nosso programa é apresentado todos os domingos aqui pela Rádio Boa Nova, às 6h30 da manhã. Quem não puder assistir conosco, poderá assistir no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. No programa passado, nós tivemos a oportunidade de ver o Chico fundando o Centro Espírita Luiz Gonzaga, os companheiros entusiasmados com a fundação do centro, porém uma cidade pequena, muito católica, abandonaram o barco. Vimos também a história daquela mãe que chegou com o seu irmão e mais 4 filhas, totalmente perturbadas no sentido espiritual. É este o momento histórico do livro Lindos Casos de Chico Xavier que nos encontramos. No programa passado, André, foi aquela história daquela mãe com 4 filhas e elas se mordiam, uma delas estava até amarrada, era um processo obsessivo daqueles assim bastante complicado. Uma coisa interessante que nessa época muita gente começou a frequentar o centro, muitos queriam ser médium por ver a beleza da mediunidade de Chico Xavier pela psicografia, pela psicofonia, e houve um fato interessante. Então os espíritos sempre mandam para os grupos as provas, para as pessoas. É o chamado prova coletiva, para ver se realmente as pessoas querem ficar. Interessante que quando entraram com essas 4 pessoas, as pessoas ficaram com tanto medo, tão assustado, André, que isso foi numa segunda. Na sexta-feira não tinha ninguém no centro. Ninguém compareceu para ajudar. Estava apenas o Chico e estava apenas José, que é o irmão de Chico Xavier. Então essa história nós vemos que é curiosa porque até hoje na atualidade, lógico que já não temos mais este tipo de obsessão, ela foi também se modificando, mas passa uma dificuldade, passa um dissabor, passa uma coisa inusitada, é o que basta para que no outro dia já coloquemos em dúvida a nossa própria fé. Bom, né? Então agora nós vamos ver a surra de Bíblia. Eu acho que não deve ter tido ninguém no mundo que teve uma surra que fosse uma surra de Bíblia. E nós vamos ver que o Chico passou por essa experiência. É uma história muito interessante que vale a pena nós acompanharmos, né? Por quê? Vamos imaginar que José e o Chico estavam diante de um quadro muito trevoso, que era uma mãe e 4 filhas altamente obsidiadas. Era um processo tão assustador, André, que ninguém ficou na casa, só o Chico e o irmão dele. Então veja que fato interessante, porque eles não ficaram com medo, eles continuaram o tratamento, né? Então, lutando no tratamento das irmãs obsidiadas, o José e o irmão Chico Xavier gastaram alguns meses, André. Olha que detalhe interessante, até que surgisse a cura completa. Esse é o grande problema do movimento espírita. É interessante, André, nós que trabalhamos no atendimento fraterno, as pessoas passam uma vez pelo atendimento fraterno e já logo perguntam: qual o tempo do tratamento? E a gente diz, olha, inicialmente é 6 semanas, sem poder faltar nenhuma semana. A pessoa diz, depois de 6 semanas já estou liberado? Quer dizer,
As pessoas, elas vão à busca mesmo de uma cura e elas não vão à busca do conhecimento. Nós temos que compreender que tudo que envolve o corpo físico ou o corpo perispiritual não é do dia para a noite que se resolve. Um processo obsessivo não é ir algumas vezes no centro espírita. Esse caso levou meses. Nós vamos lembrar que esta mulher e esta família veio de longe, de outra região do estado de Minas Gerais, e ficou sabendo do trabalho de Chico Xavier e foi até o Chico para que pudesse dar um jeito naquelas filhas que estavam num caso gravíssimo de obsessão. É interessante que no ambiente espiritual as coisas também não se processam muito rápido. Quando nós lemos o livro Libertação, psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz, nós vamos ver que André Luiz interage com aquele quadro de Margarida. E ela estava sendo influenciada por 70 equipes espirituais, 70 entidades que trabalhavam 24 horas em torno dela. E Gregório falou, você pode ir, que eu não vou me meter. E como é que foi? André Luiz, junto com aqueles companheiros que ali estavam, foi conversando. Gúbio, que era o mentor espiritual, foi envolvendo os magnetizadores, Saldanha, que era o chefe daquela expedição. Isso levou meses. Um tratamento espiritual não é do dia para a noite. E o outro caso disto também, querido Sérgio, que a gente tem que relembrar, é que eu e você fez um estudo que já está disponível no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, que é do livro Missionários da Luz. Teve uma pessoa que durante 10 oportunidades teve o tratamento, até que Alexandre falou, esta pessoa já não pode mais, porque ela não aproveita a oportunidade que tem. É verdade. Vamos acompanhar essa história, né? Que essa história se arrastou por meses. Ninguém apareceu para ajudar Chico Xavier e José. No princípio, porém, da tarefa assistencial, houve uma noite em que José, o irmão do Chico, teve que se ausentar por questões de serviço. A profissão dele era celeiro. Mudara-se para Pedro Leopoldo, um homem bom e rústico, de nome Manuel, que o povo dizia ser muito experimentado em doutrinar espírito das trevas. O irmão do Chico não hesitou e resolveu visitá-lo, pedindo cooperação, porque ele ficou com medo que o Chico ia ficar sozinho, porque o Chico era médium que estava recebendo os espíritos que acompanhavam aquelas irmãs, não é? Então aquelas irmãs não poderia ser interrompida o seu trabalho. Então, nesse momento, seu Manuel aceitou o convite e, na hora aprazada, compareceu ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, com uma Bíblia antiga sobre o braço direito. A sessão começou eficiente e pacífica, como de outras vezes. Depois das preces e instruções de abertura, o Chico seria o médium para a doutrinação dos obsessores. Então estava o seu Manuel, estava o Chico, estava José, a mãe das 4 meninas e o irmão da mãe, o tio das meninas. Estavam todos ali para o trabalho. Então o Chico aproveitou, André, e ele então deu as orientações, não é, do trabalho, como seria. Um dos espíritos amigos incorporou-se por intermédio dele, fornecendo a precisa orientação e disse ao seu Manuel, entre outras coisas, meu amigo, quando o perseguidor infeliz apossar-se do médium, aplique o evangelho com veemência. Então veja, André, então Chico recebeu um espírito que fez essa advertência. Olha, você aplique o evangelho com veemência, isso é importante. Seu Manuel, na sua simplicidade, diz, pois não. Respondeu o diretor muito calmo, a vossa ordem será obedecida. Manuel seria o diretor do trabalho daquele dia, é quem iria coordenar todas as atividades. Quando a primeira das entidades perturbadas assenhoreou o aparelho mediúnico, exigindo assistência evangelizante, seu Manuel tomou a Bíblia de grande formato e bateu com ela muitas vezes sobre
o crânio do Chico, exclamando irritadiço: tome evangelho, tome evangelho. O obsessor, sob a influência de benfeitores espirituais da casa, afastou-se de imediato e a sessão foi encerrada. Nós vemos que na época que a história se passou, nós não tínhamos no meio espírita tanta exigência para o estudo, tantas pessoas envoltas de procurar compreender o que estava se fazendo. E ele, o senhor Manuel, não agiu por maldade, agiu por desconhecimento. Por ignorância. Por ignorância, por falta de compreender o papel de um dialogador. O Chico, dentre muitas mediunidades que exerceu, podemos dizer que no livro dos médiuns não há uma que o Chico não teve a oportunidade de desenvolvê-la. Nós observamos que no trabalho de desobsessão, o Chico trabalhava como médium de psicofonia, que é muito conhecido no meio espírita, que é até uma palavra que temos que ver com ressalva, que é o médium de incorporação. Então o Chico ele não trabalhou como dialogador. No trabalho mediúnico, o Chico não trabalhou na mediunidade de psicografia. Isso ele fazia na casa dele, isso ele fazia na Fazenda Modelo, mais tarde, quando ele começou a trabalhar na Fazenda Modelo, e isso ele fazia nas sessões públicas do centro. Mas no trabalho de desobsessão, o Chico atuava como médium de psicofonia, recebendo não apenas Emmanuel, André Luiz, Doutor Bezerra, Sheila, Meimei. O Chico recebia também espíritos trevosos, espíritos que caminhavam contrário à senda do bem, espíritos que procuravam passar aquela imagem de opressão. E aí este companheiro, não tão experimentado assim quanto se imaginava na atividade, pegou essa Bíblia, e Bíblia nós sabemos que é um livro maçudo, um livro grande, um livro pesado. Eu fico imaginando aquele homem, a cena cômica que não foi, pegando a Bíblia e dando na cabeça do Chico e dizendo o que o nosso querido Sérgio acabou de repetir. Então é uma história engraçada. É verdade. Eu também fico aqui, André, imaginando, porque às vezes nós temos dificuldade de ter um alcance de compreensão. Primeiro, que quem não assistiu uma sessão de um trabalho de desobsessão, que é muito diferente de um trabalho de desenvolvimento mediúnico, né? O trabalho de desenvolvimento mediúnico é o trabalho de preparação ao médium. Tem muitas casas que não saem dessa faixa, desencarnam os médios apenas no desenvolvimento, mas tem as casas que avançam com muito estudo, com muito preparo, com muita dedicação, e aí sim consegue ter um trabalho que precisa muito rigor, muita disciplina, um grupo muito unido, para ter um trabalho de desobsessão. E realmente, nos trabalhos de desobsessão, nós vemos muitas coisas interessantes mesmo, espíritos muito violentos, às vezes. Mas, ao mesmo tempo, André, eu com mais de 30 anos de trabalho no campo da área de desobsessão, eu confesso que eu tenho dificuldade de imaginar como deveria ser essas 4 meninas que chegaram a um centro espírita num processo de obsessão coletiva, sendo que uma delas era tão grave que ela chegou totalmente amarrada. Nós temos dificuldade em entender isso, porque o quadro era tão grave, André, que na lição anterior a gente vai ver que o centro já tinha muitos frequentadores. E apenas de uma segunda-feira daquela mesma semana até sexta-feira, já não tinha mais ninguém no centro. Todos haviam abandonado. Então eu fico imaginando a gravidade que era esse tipo de mediunidade e essa condição. E veja que o tratamento, André, durou meses. O seu Manuel, talvez a gente não poderia dizer ser um espírita. Poderíamos dizer que era uma pessoa que tinha trabalhos, que atendiam pessoas, socorria pessoas, não trabalhava numa casa espírita, tinha muita boa vontade, mas não tinha conhecimento algum. Então a gente percebe que até ele mesmo se assustou de tal maneira,
não é? Que uma orientação do Chico, que foi mal interpretada, porque quando o Espírito fala pelo Chico, não é? Tome Evangelho, na verdade era para falar muito do Evangelho. Mas como é que ele pode falar do Evangelho se com certeza ele não conhecia o Evangelho? Não conhecia o amor. Era uma pessoa, como ele mesmo diz lá em cima, o próprio professor Ramiro Gama descreve que era um senhor simples e rústico. Então nós já temos uma noção, uma pessoa tosca, uma pessoa que, vamos dizer assim, pode até ter um bom coração, mas muito ignorante nessa área desse conhecimento. Então a gente vê, André, que hoje, fazendo aqui uma reflexão, e gostaria que você, que tem viajado muito por esse Brasil afora, e até mesmo por outros países, eu e você temos acompanhado muito isso. Há uma necessidade das pessoas em querer ser médium, mas não há uma preocupação das pessoas em querer estudar para saber qual é a responsabilidade de um médium. De fato, nós vemos uma preponderância muito grande na criatura humana, ainda pelos cargos de destaque, e a mediunidade é um desses atributos que gera aplauso, seguidores, admiradores, mas precisamos sempre relembrar que a mediunidade ela tem de ser acompanhada por uma conduta ilibada. Não é uma conduta santificante, santificada. Por quê? Porque ainda não a temos. Mas é uma conduta coerente com o Evangelho, com o postulado espírita, para que possamos vivenciar de fato o Evangelho. Para você continuar, André, o seu comentário, ele encerra aqui o professor Ramiro Gama, porque são duas histórias numa só. Ele encerra de uma maneira muito interessante, não é? O obsessor, sobre a influência de benfeitores espirituais da casa, afastou-se de imediato e a sessão foi encerrada. Então, para você ver, André, a importância de um trabalho dessa magnitude, onde teve os mentores espirituais, né, aquele controle. Veja o trabalho que a gente está se envolvendo mediúnico, como temos que ter muita responsabilidade. Mas o Chico sofreu intensa torção no pescoço e esteve 6 dias de cama para curar o torcicolo doloroso. E o Chico falava para todo mundo assim, André. E ainda hoje, ele afirma satisfeito que será talvez das poucas pessoas do mundo que terão tomado uma surra de Bíblia. É interessante, né? O Chico era sempre muito cômico. O Chico realmente brincava, de uma certa maneira, com os momentos difíceis que ele passou. E isso mostra o quanto é importante nós compreendermos, porque muitas pessoas vivem os momentos difíceis e depois guardam o chamado ressentimento. Fica ressentida com um, fica ressentido com outro, e a vida da pessoa acaba ficando amargurada. O Chico não. O Chico levava tudo isso com muita tranquilidade. Nós sabemos que teve época que o Chico ficou meses e meses falando no Luiz Gonzaga, pregando o Evangelho sozinho, que depois nós vamos estudar isso com mais calma. Engraçado, André, eu estive em Lusiânia conversando com o Marco Antônio, que é o dirigente do Grupo Alta de Souza lá, que faz todos os eventos do Alta de Souza em Lusiânia, também faz parte do Conselho Central do Grupo Alta de Souza, e estava contando uma história, André, que realmente a gente vai vendo que tem muitas histórias que a gente não sabe, que são histórias interessantes. Diz que o Chico contava que tinha uma mendiga que ficava sempre numa rua, e ela gostava de ficar naquela rua. Às vezes tentavam tirar ela daquela rua, ela voltava para aquela rua. E muita gente achava aquilo muito interessante, porque será, e foram levar o caso ao Chico, não é? E o Chico então diz, não, essa irmã gosta de ficar nessa rua, porque essa rua leva o nome que ela tinha na encarnação anterior. Então olha que coisa interessante, André, ela era a reencarnação daquela pessoa que levava o nome naquela rua, que havia vivido no passado, e ela ainda estava presa naquele magnetismo daquele nome. Talvez de maneira inconsciente, mas estava. Então a gente percebe, André, que os processos obsessivos gerados por nós, ou gerado pela condição daquilo que nós fizemos, é realmente algo que nos faz repensar
de que hoje o maior problema que nós temos na sociedade é a obsessão. A ponto de André Luiz, no livro Respostas da Vida, André Luiz chega a dizer, André, que quando o homem conhecer, dominar a mediunidade e tiver um comportamento reto no campo moral, nós não teremos mais hospitais psiquiátricos, porque não teremos aquele ataque tão violento dos nossos irmãos trevosos. Sim, e é importante também nós aproveitarmos o espaço que a Rádio Boa Nova está nos concedendo para nós também fazermos um convite a todos que nos ouvem. Nós temos acompanhado que estamos no limiar de uma nova era. Então estão reencarnados todos os tipos de espíritos. A pressão para vivermos aqui, hoje, sem sombra de dúvida, é mais pesado do que há décadas e séculos atrás. Hoje, para se fazer o bem, se precisa de um esforço maior. O tempo tem passado muito rápido, as necessidades, as provações dentro de um casamento, os filhos, os reencontros difíceis na condição dos filhos. E não podemos desanimar. Por mais que a nossa jornada seja difícil, por mais que as perseguições cheguem ao nosso lar, por mais que o centro espírita passe por fases complicadas, arquitetadas pelas trevas, nós não podemos desanimar. Ser médium, ser trabalhador espírita, ser espírita, ainda é um desafio para nós mesmos. A nossa fé é vacilante, o nosso entendimento é pequeno, a nossa visão de certo e de errado ainda é equivocado. Colocamos à prova quando estamos num trabalho. Nós acompanhamos o estudo do livro Missionários da Luz e teve um companheiro, em determinado momento do livro, que fala para Alexandre, aquele companheiro é recém-desencarnado e a sua mensagem vai ajudar a viúva, vão ajudar os filhos, vão ajudar os companheiros do centro. Nem 1/3 das pessoas acreditou na mensagem psicofônica, nem os próprios filhos acreditaram. Nós precisamos acreditar mais na espiritualidade. Nós precisamos trabalhar com mais contato espiritual. Hoje nós estamos vendo muitos espíritas sem espíritos por detrás, fazendo coisas da própria cabeça, inventando moda, inventando o espiritismo, e isso é preocupante. E além disso, André, nós estamos vendo muitos espíritas até se destacando, não tendo uma casa de suporte. Quando nós estudamos, por exemplo, Missionários da Luz, nós vamos ver Alexandre, mesmo as equipes espirituais que trabalham no campo do bem, têm uma casa de sustentação, André. Eu não consigo entender como é que pessoas não conseguem ter uma casa de sustentação, mesmo porque os jogadores hoje, André, não querem nem mais evento dentro das casas espíritas. Querem eventos em lugares totalmente fora do movimento espírita, onde, por exemplo, às vezes você vai num salão, onde num dia anterior, como eu fiquei sabendo recentemente de um evento espírita num espaço, André, que alugam um espaço, e no dia anterior houve uma festa. E nessa festa houve briga, onde chegou a machucar muitas pessoas, de tal a violência, com bebida, sexo e tudo mais. E no dia seguinte, eu fico imaginando como é que as pessoas querem que os espíritos organizem, porque nós precisamos parar com essa mania do movimento espírita, e o Chico falava muito sobre isso, de jogar a responsabilidade para os espíritos, André. Ah não, os espíritos vêm e fazem tudo, não é assim não. Os espíritos também sabem respeitar os espaços. E nós temos que tomar cuidado para achar que os espíritos são polivalentes. André Luiz tem trazido na sua obra ensinamentos magníficos falando sobre isso. Eles não conseguem atuar em qualquer lugar como todo mundo imagina. São espíritos superiores porque eles têm uma bagagem espiritual e moral um pouco maior do que a nossa. Talvez até esse pouco seja um pouco bastante acentuado a mais, mas não são espíritos que têm condições de transformar um ambiente do dia para a noite. Quer dizer, nós estamos tirando o espiritismo da casa espírita. Nós estamos tirando os eventos da casa espírita. As casas já não querem mais fazer sopa, as casas já não querem mais dar cesta básica,
As casas espíritas já não querem mais seguir o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos incita o trabalho dessa natureza? Agora, nós temos que repensar as nossas atividades como transformação íntima. Quando nós estudamos, André, o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, é para que nós possamos ir compreendendo que nós não somos Chico Xavier, mas que nós estamos nos baseando na obra de Chico Xavier para tentar fazer um pouquinho daquilo que ele fez. Nós não estamos aqui, André, tentando venerar Chico Xavier, colocar ele no redoma. Não, nós estamos aqui vendo a obra e a vida de Chico Xavier para tentar viver um pouco daquilo que ele viveu como cristão e como espírita. Estamos caminhando para o encerramento do nosso programa e vamos deixar o nosso WhatsApp, 19 997 782794. Interaja conosco. Nós vamos agradecendo a você, nosso rádio ouvinte, pelo seu carinho, pela sua audiência e dizer uma palavra que o Chico Xavier sempre dizia: gratidão pela oportunidade de estarmos juntos pela nossa querida Rádio Boa Nova. Vamos encerrando o programa. Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Que Jesus nos abençoe e até o próximo programa. Até nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.